2021, os detetives do condado de Dane foram designados para investigar o desaparecimento do casal Bart e Krista Halderson em uma cidade chamada Windsor, no Wisconsin. O filho deles, o Chandler Halderson, de 23 anos, denunciou o desaparecimento deles, dizendo para a polícia que eles foram para a cabana da família no fim de semana do feriado de 4 de julho, mas nunca mais voltaram. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história de hoje. O casal Krista e Chandler Halderson se casaram em 1994 e pouco depois do casamento eles tiveram o primeiro filho. Ele chamava Mitchell e nasceu em 1996. 2 anos depois, nasceu o segundo e último filho, o Chandler, em 1998. O Bart tinha uma carreira de sucesso como contador e quando as crianças eram pequenas, a Krista ficava trabalhando em casa e cuidando deles ao mesmo tempo. Quando eles cresceram, ela voltou para o mercado de trabalho como uma assistente em uma indústria automotiva. Enquanto ela trabalhava nessa empresa, ela fez uma amizade muito profunda com um dos homens que também trabalhava lá. Eles eram amigos pessoais e frequentavam a casa um do outro. A Krista era muito responsável no trabalho dela. Era muito difícil que ela faltasse. E os filhos, agora jovens, também pareciam estar indo muito bem. O Mitchell, em 2021, estava trabalhando na área de tecnologia. Já o irmão mais novo, o Chandler, ele cursava a Universidade Madison College em um curso de TI. E ele era extremamente bem sucedido. Ele tinha uma namorada, a Catherine, já fazia 2 anos, e ele também trabalhou um tempo como mergulhador da polícia. A universidade sempre entrava em contato com os pais dele para contar como o desempenho dele estava sendo muito bom. Ele era um dos melhores alunos da sala. Durante a pandemia, ele começou a trabalhar em casa em uma seguradora. Então ele estava ganhando o próprio dinheiro e os pais não tinham que se preocupar com nenhum dos 2 filhos. E eles ficaram ainda mais extasiados e orgulhosos do Chandler quando ele anunciou que ele tinha recebido uma proposta de emprego em uma empresa de ninguém menos que o Elon Musk, no caso, a SpaceX. Então o Chandler logo estava fazendo planos de se mudar para a Flórida junto com a namorada para entrar nesse emprego novo. Enquanto isso não acontecia, ele continuava trabalhando em casa. O Mitchell, que já era um pouquinho mais velho, estava morando com a noiva em uma outra casa. Infelizmente, poucos meses antes do Chandler se mudar, a família foi surpreendida com um acidente. O Chandler estava andando pela casa, um pouco distraído e falando no telefone, quando ele tropeçou na escada e saiu rolando. Depois do acidente, ele teve que usar um colar cervical. Ele foi levado para o hospital imediatamente e os ferimentos eram bem profundos. Ele teve um sangramento cerebral, vários hematomas, danos na coluna e danos nos nervos que afetaram as pernas dele. Isso impediu que ele dirigisse ou até mesmo pegasse um avião caso fosse necessário, e ele também precisou usar por um tempo uma bolsa de colostomia. Por conta desses ferimentos, o Chandler não foi capaz de chegar a tempo para o emprego dele na SpaceX, e como eles precisavam preencher aquela vaga, infelizmente ele ficou sem, ou pelo menos ele ia ter que esperar um tempo para poder se candidatar para uma nova vaga. É claro que a família ficou muito triste e o Chandler mais ainda. Ele estava esperando muito por esse emprego e foi uma grande decepção para todo mundo, mas ao mesmo tempo acidentes acontecem, não tinha muito o que fazer. Então o Chandler continuou morando junto com os pais e além disso ele estava fazendo alguns exercícios para ajudar ele na recuperação. Agora ele sentia um tipo de sensibilidade nas pernas. Ele precisava fazer uma fisioterapia que incluía piscinas. Além dessa tragédia, no dia 2 de julho daquele ano, algo estranho aconteceu. Esse colega da Krista, que trabalhava com ela na empresa, percebeu que ela tinha faltado. Como aquilo não era típico dela, ele decidiu, depois do trabalho, passar na casa dela junto com a esposa para ver se alguma coisa tinha acontecido, se ele podia fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo em que isso aconteceu, o estado estava passando por fortes chuvas. A família Halderson tinha
tinha uma cabana que ficava a cerca de 3 horas de distância da cidade onde eles moravam. E aí, quando esse colega de trabalho da Krista foi até a casa, ele só encontrou o Chandler lá. E o Chandler explicou pra ele o que tinha acontecido. Com essas fortes chuvas, eles receberam um telefonema dizendo que a cabana deles tinha sido um pouco afetada e que talvez eles devessem ir até lá pra ver o que tinha acontecido, ver os estragos. Não era nada muito demais, mas a Krista e o Bart, já que tinha um feriado ali chegando, que é o feriado de 4 de julho, que nos Estados Unidos eles comemoram a independência deles, eles falaram, tá, a gente vai, checa a cabana e a gente já passa o feriado por lá, assiste os fogos na cidade e depois a gente volta pra casa. O Daniel, que era esse amigo da Krista que trabalhava com ela, ficou mais tranquilo ao ouvir essa história e ele disse pro Chandler que até tinha tentado mandar uma mensagem pra ela ou ligar, mas ninguém tava respondendo. E o Chandler disse a mesma coisa. Ele falou que o sinal lá na cabana era um pouco ruim, então era talvez por isso que os pais dele não estavam respondendo, mas que ele ia tentar entrar em contato de novo e qualquer coisa ele avisava. Então os dois estavam um pouco preocupados, mas decidiram esperar mais um pouco. E o Chandler tinha achado essa viagem dos pais mais estranha ainda, porque no dia 1º de julho, um dia antes deles irem para a cabana, teve uma pequena briga dentro da casa. O Chandler estava brincando com o cachorro da família e ele atirou um brinquedo e quebrou o vidro que ficava na frente da lareira. E aí fez uma grande bagunça. O Chandler foi tentar arrumar e pegar aqueles cacos de vidro ali, mas ao mesmo tempo ele machucou o dedão do pé, começou a sangrar ali pela casa. E o Bart ficou muito irritado, mandou ele subir pro quarto e disse que ele ia limpar sozinho. Então os dois não conversaram muito naquele dia, apesar do Chandler já saber desses planos deles irem pra cabana. Então no dia 2 de manhã, quando o Chandler acordou, ele acordou com a casa vazia. E ele achou estranho, ele pensou, nossa, meus pais saíram e nem me avisaram que eles estavam indo. Ele percebeu que os pais também tinham levado um pouco de dinheiro que estava no cofre e também algumas garrafas de bebida. Eles tinham falado pro Chandler que iam para essa cabana com um casal de amigos que ia passar lá para buscar eles. Então, quando o Chandler olhou na garagem, ele realmente viu que os 2 carros deles ainda estavam lá. Então, provavelmente, esse casal já tinha passado para buscá-los e como o pai estava bravo com ele, às vezes eles não quiseram acordá-lo nem para avisar que estavam saindo. Então, aquela história era muito estranha. Mas o Chandler também decidiu aproveitar o fim de semana. Ele ligou para a namorada dele, a Catherine, disse que ia ficar sozinho o fim de semana todo com os cachorros, se ela não queria ir para casa dele passar esses dias lá. E ela foi. Durante esse fim de semana, eles aproveitaram a casa, usaram a piscina, ficaram assistindo televisão juntos. Teve até um dos dias em que eles foram na casa da Cat e eles jantaram com a família dela. Além disso, o Chandler conseguiu aproveitar aqueles dias para exercitar as pernas na piscina. Isso ajudou bastante na recuperação dele. E a Catherine também estava ciente de que os pais do Chandler tinham ido para a cabana e iam voltar para casa na segunda noite ou na terça de manhã. O Chandler chegou até a receber uma mensagem da Krista durante esse fim de semana. Ela disse que o sinal estava ruim mesmo, que eles estavam indo até um lago para ver os fogos de artifício de 4 de julho, mas que estava tudo bem e que ela amava ele. Mas depois do fim de semana, nas datas em que eles deveriam voltar, a Krista e o Bart não apareceram. Além disso, eles não estavam atendendo ligações e nem respondendo a mensagens. No dia depois do feriado, em que a Krista deveria ter ido trabalhar, ela não apareceu de novo. Então o Daniel, muito preocupado, foi até a casa dos Halderson de novo e falou pro Chandler que talvez ele deveria ir para a polícia e reportar os pais como desaparecidos. E o Chandler fez isso. Ele estava bem preocupado e na quarta-feira, dia 7 de julho, ele foi até a delegacia. Ele contou para a polícia que os pais tinham sido apanhados, na verdade, pegado uma carona com um casal que ele não sabia exatamente quem era e foram até a cabana para passar o feriado, mas não tinham voltado. Os investigadores logo começaram uma busca para tentar entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo o Chandler foi batendo de porta em porta nos vizinhos para ver se alguém tinha visto alguma coisa ou então gravado alguma imagem nas câmeras de segurança. A grande maioria das casas que tinham lá tinham câmeras que pegavam a rua toda. Então talvez eles conseguissem identificar o carro, a placa de quem quer que tivesse buscado os pais dele ou
algum vizinho sabia de alguma informação, saberia quem era aquele casal. E a polícia também se adiantou. Eles pegaram todas essas imagens e fizeram download para levar para a delegacia e analisar uma por uma. O Chandler também compartilhou aquela mensagem de texto que tinha recebido da mãe dele, mostrando que eles tinham chegado na cabana. E também informou o irmão dele, o Mitchell, de que os pais estavam desaparecidos. Ele ficou bem preocupado e ele decidiu ir até a cabana junto com alguns policiais para ver se os pais estavam lá. Enquanto o Mitchell ia junto com a noiva, o Chandler ficou em casa para cuidar dos cachorros e também para caso a polícia precisasse de alguma informação. E os policiais aproveitaram para levar o Chandler e a namorada para a delegacia. Os dois foram interrogados, não como suspeitos, mas como um procedimento padrão, para ver as histórias dos dois do que tinha acontecido naquele fim de semana e eles tentarem encaixar as peças do quebra-cabeça. A Catherine, a namorada do Chandler, durante esse interrogatório, ela foi colocada em uma sala completamente diferente daquelas que a gente vê em filme. Essa sala tinha vários sofás, tinha um ursinho Pooh gigante, eles ofereceram um cookie para ela, tudo para ela se sentir mais confortável para falar o que tinha acontecido. E ela parecia bem aberta em compartilhar as informações. Tudo que ela falava tinha um horário exato e ela também tinha fotos dos momentos em que ela podia provar para os policiais que aquilo tinha acontecido mesmo. E as histórias, tanto dela quanto do Chandler, batiam bastante. Enquanto isso, o Mitchell e os policiais chegaram na cabana a 3 horas de distância da cidade. O bizarro é que a cabana estava estranha, tinha muito mato em volta e parecia que alguém não tinha ido para lá há muito tempo. Eles tentaram chamar por alguém que estivesse lá dentro, pediram para a pessoa se identificar, mas ninguém respondeu. Então eles foram obrigados a arrombar a porta. Assim que eles entraram, a casa, de novo, parecia que não tinha estado alguém ali há muito tempo. Tinha poeira, as coisas estavam meio bagunçadas e não parecia ter um estrago daquela tempestade que tinha rolado. E lá dentro não tinha nenhum sinal nem do Bart nem da Krista. Eles teriam uma grande surpresa assim que eles chegassem na parte de trás da cabana. Lá foi encontrado um torso, sem os braços, sem as pernas e sem a cabeça. Esse torso, então, foi levado para autópsia. Depois que a polícia revisou todas as imagens das câmeras de segurança, ficou muito claro que a Krista e o Bart nunca tinham saído de casa naquela sexta-feira. Ao mesmo tempo, através de um dos vídeos, dava para ver a lareira acesa dentro da casa deles, na tarde de sexta-feira. Mas estava no meio do verão, por que alguém acenderia uma lareira? A família da Catherine e ela foram muito interrogadas e todos eles pareciam bem dispostos a ajudar o Chandler a encontrar os pais. Só que o interrogatório do Chandler foi um pouco diferente. Ele não estava nessa sala cheia de sofás, ele estava em uma sala padrão de interrogatório e ele também parecia querer mostrar todos os detalhes para a polícia, o passo a passo de tudo que ele tinha feito. Só que algo nos depoimentos da família da Catherine chamou a atenção dos investigadores. Eles disseram que ficaram meio surpresos de ver o Chandler saindo da fazenda deles perto de uma área arborizada, logo depois do feriado. O Chandler disse que estava lá para usar a piscina novamente, mas quando a polícia investigou, era o exato lugar onde tinha sido encontrado aquele torso. E aí os policiais começaram a pressionar mais o Chandler no interrogatório. Eles disseram que sabiam que ele estava mentindo e que eles queriam saber a verdade, mas eles não falaram a extensão do que eles sabiam. Só que aí o Chandler solicitou um advogado e a entrevista foi encerrada. Só que a polícia conseguia provar que ele tinha fornecido informações falsas. Então ele foi preso por isso. 2 dias depois, o torso foi identificado positivamente como sendo do pai dele, o Bart. A Catherine ainda acreditava que o namorado era inocente, então ela estava colaborando demais com a polícia. Ela, inclusive, deu permissão para que os investigadores baixassem todos os dados do celular dela. E é nessa hora que eu falo, olha o benefício de ter uma namorada ciumenta. A Catherine suspeitava que o Chandler pudesse estar traindo ela. Então ela ficava rastreando a localização dele o tempo todo pelo Snapchat. A gente não usa muito o Snapchat aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ainda é muito usado. E aí no telefone dela, eles encontraram um print da tela com a localização que ela estava vendo ele no dia 3 de julho. E ele estava em uma localização perto de um rio. Quando a polícia foi
foi vasculhar essa área, eles encontraram os restos mortais da Krista. Além disso, eles também encontraram uma grande caixa preta e lá dentro tinha vários materiais, tipo tesoura, machado, serra. E agora, com o Chandler preso, eles conseguiram acessar o telefone dele. Entre os dias 30 de junho e 8 de julho, tinham várias pesquisas estranhas no Google que incluíam corpo desmembrado em um Wisconsin encontrado, corpo de mulher encontrado em um Wisconsin e corpo encontrado em um Wisconsin. Ele também parecia estar pesquisando outros casos parecidos. Eu fico pensando o que aconteceria se um dia pegassem as pesquisas do meu celular falando desses casos. Além disso, eles conseguiram um mandado para investigar a casa dos Halderson. E aí tinham vários problemas. Por exemplo, na frente daquela lareira que tinha sido quebrada, de acordo com o Chandler, por causa do cachorro, e aí ele se machucou, eles usaram luminol e viram que tinha mais sangue do que deveria para um simples machucado no dedão dele. O Chandler justificou isso diversas vezes durante o interrogatório. Ele dizia que o pai dele provavelmente também teria se machucado tentando catar aqueles cacos de vidro. E seria um machucado que escorreria sangue da perna dele. Só que ele não sabia exatamente, porque ele tinha sido mandado para o quarto. Além disso, quando ele fala que o pai provavelmente se machucou, ele dá uma risadinha, o que para os investigadores não é uma resposta muito certa. Did you clean up at all when it actually happened? No, my dad was furious. So he did stuff to clean it. Yeah, I don't know what he did, but he sent me to my room upstairs and he did whatever he did, but it still was on the floor after he was done. Okay. Did your dad get injured at all when the glass broke? Did he step on any of it? Did he send me up? But I don't doubt it. If he gets mad, he's not thinking. So we don't know if your dad got hurt. No. Okay. No. But my best guess is that guy reached in the fireplace and cut his arm or something. I don't know. Ele também tenta explicar alguns outros pontos da casa que tinham sangue, principalmente no porão. Ele fala que a mãe dele tinha um problema de várias vezes acordar com o nariz sangrando, então provavelmente tinha sangue dela na casa por isso. O celular da Krista, que foi usado para mandar mensagem para o Chandler, foi encontrado dentro da casa, ou seja, ele nunca tinha saído de lá de dentro e estava enrolado em papel alumínio dentro de um sapato. Um dos amigos do Chandler também disse que tinha dado de presente para ele um rifle de aniversário, porque era a arma preferida dele em videogames. O Chandler adorava videogames. E a autópsia do Bart revelou que ele tinha levado um tiro antes de ser desmembrado. A arma foi encontrada mais tarde dentro do celeiro da propriedade dos pais da Catherine, atrás de umas tábuas. Só que a autópsia não conseguiu determinar a causa da morte da Krista. With evidence, with proof that Morris happened, okay? So your parents never made it to the cabin, and I think you know that. Então agora, a gente sabia que o Chandler tinha sido responsável por matar os pais. Mas por quê? O Bart e a Krista sempre foram pais muito amorosos e solidários, mas eles estavam um pouco preocupados. Apesar do Chandler trabalhar em tempo integral, ele parecia nunca ter dinheiro. E ele também nunca pagava aluguel. Também teve uma confusão com os contra-cheques dele. Primeiro, ele alegou que a empresa seguradora que ele estava trabalhando considerava ele um funcionário a ser pago por hora e não assalariado de fato. Depois, ele falou que as empresas estavam com informações incorretas sobre o depósito. E depois, ele falou que o banco considerava os depósitos fraudulentos porque estavam muito atrasados. Só que o Bart, ele era contador, ele estava achando aquela história muito estranha. Como assim o filho dele não estava recebendo? Então o Bart foi investigar mais a fundo as histórias do filho. Ele sempre recebia e-mails de uma tal de Alissa, falando do bom comportamento dele na universidade, das boas notas que ele tirava. Então ele decidiu ligar na universidade para checar. E aí ele perguntou, eu queria saber o histórico do aluno chamado Chandler. Daí eles falaram, a gente não tem nenhum histórico de um aluno com esse nome aqui. E aí o Bart falou, tá, vocês têm alguma funcionária, então, que chama Alissa, que eu poderia conversar? Deles, não tem nenhuma Alissa que trabalha aqui. Do you have an Alyssa Brandt that works in that area or anywhere in the campus? Alyssa? Yeah, A-L-Y-S-S-A? No. All the Brents. There's no Alyssa. Okay.
That should have done. Okay. Eles descobriram que o Chandler não era um estudante universitário. Na verdade, ele tinha reprovado na escola há muito tempo. Ele não tinha um diploma e ele não fazia parte do programa de TI. O Chandler também não trabalhava naquela seguradora. Ele só passava o dia todo jogando videogame. Ele nunca foi chamado para trabalhar na SpaceX. Até isso ele tinha inventado. E ele fazia isso com um esquema muito elaborado. Ele forjava os e-mails que ele mandava para o pai, ele forjava até mesmo as ligações que ele fazia. Imagens de câmeras de segurança também mostraram o Chandler comprando uma lona e 20 quilos de gelo em uma loja local. A lona foi encontrada na garagem dos pais da namorada dele. E aquelas tesouras e lâminas que foram encontradas continham sangue que batiam com os pais dele. Aquela lareira que estava nas câmeras de segurança dos vizinhos, ela tinha mais de 200 fragmentos de ossos humanos. No porão, tinha evidência de sangue e também evidências de uma tentativa de limpeza. A promotoria teorizou que o Chandler teria atirado nos pais na casa e depois levou para o porão onde ele desmembrou os corpos. Depois disso, ele teria tentado queimar os fragmentos do corpo na lareira, mas ele percebeu que alguns não queimavam. Então ele foi espalhando para vários lugares da cidade. Tinham partes perto do rio, tinham partes na fazenda da namorada, tinham partes dentro de sacos de lixo. A última mensagem de texto enviada do telefone do Bart foi pro filho dele dizendo: "Pronto quando você estiver". E foi pouco antes que eles acreditam que os assassinatos aconteceram. O Bart descobriu a mentira do Chandler um dia antes. E aí ele planejou uma reunião com a escola e com o próprio filho. É claro que o Chandler não poderia ir naquela reunião sem ver que todos os segredos dele iam ser revelados. E ele finalmente ia enfrentar as consequências dos próprios atos. Quando ele foi confrontado pelos investigadores com a história real, ele só disse: "Vocês não sabem a história toda", e ele também disse que ele não se sentia mal pelo que ele tinha feito. O Chandler optou por um julgamento rápido que aconteceu em janeiro de 2022. A promotoria apresentou diversas evidências que apontavam o Chandler como assassino. E junto com as evidências forenses, também tinham evidências do Chandler indo até o pronto-socorro com alguns ferimentos na cabeça. Lembra quando ele falou que ele caiu da escada e teve um sangramento cerebral e aí machucou a coluna, machucou a perna? Na verdade, ele só foi diagnosticado com uma concussão leve e recebeu o colar cervical, mas ele não precisava de nenhum outro tratamento adicional. Todas as mentiras foram reveladas no julgamento, inclusive o irmão mais velho dele, o Mitchell, testemunhou. Ele disse que os pais deles tinham quase $1 milhão no seguro de vida que seria dividido entre os irmãos. A Catherine testemunhou também aos prantos. Ela, na verdade, não tinha relação nenhuma com o que aconteceu e ela estava colaborando bastante com a investigação, mesmo sem saber que o namorado era culpado. A equipe de defesa nem se esforçou em tentar defender o Chandler. Eles não chamaram nenhuma testemunha, o próprio Chandler não foi chamado para falar nada na defesa dele, e eles falavam coisas como: "Não tem como vocês culparem ele, porque vocês não sabem se isso aconteceu mesmo ou não, vocês não sabem qual foi a causa da morte, e se foi só um acidente". Eles estavam falando coisas bem rasas. O júri levou 2 horas para considerar o Chandler culpado dos 2 assassinatos. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E eles esperam que o Chandler vai acabar apelando dessa decisão, mas por enquanto ele tá preso. Enfim, esse foi o caso de hoje, bem absurdo. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.